Olá, caríssimos, sejam bem-vindos a mais um vídeo daqui do canal Em Defesa da Fé Inteligente. Olha, para quem não me conhece, eu sou José Ncansi, sou moçambicano, membro da Igreja Universal do Reino de Deus aqui em Moçambique. É o seguinte, há poucos dias o vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, ele fez uma visita de trabalho por causa dessa aliança diplomática que existe entre Angola e Brasil. E diante desta situação, ele acabou procurando saber em que pé está o caso dos missionários brasileiros que foram expulsos de Angola. E diante disso, ele teve algumas respostas de que um dos jornalistas perguntava se ele estava muito otimista com a resolução do facto. Mas enfim, eu não vim aqui falar de assuntos políticos, eu quero falar dos crimes nos quais a igreja e os missionários brasileiros estão a ser acusados. Sabemos todos de antemão que os missionários brasileiros foram expulsos de Angola e agora tem os missionários moçambicanos que também estão nessa situação. Agora, por que eles foram expulsos? Há uma acusação feita por um grupo de dissidentes, de pessoas que um dia foram irmãos deles dentro dessa instituição. E são 3 acusações graves que o próprio Estado fundamenta, mas é um fundamento sem base. Por quê? Esses missionários brasileiros são acusados de lavagem de dinheiro, sonegação de imposto e racismo. Mas até então, pelo que eu sei, ainda não houve uma comprovação, ainda não houve nada que comprova esta acusação. É algo que anda por aí no ar. Ainda não tive conhecimento que esta acusação é legal e seguiu os seus trâmites legais de intimação e de julgamento e condenação. Pelo que eu saiba, as pessoas que são acusadas normalmente são intimadas para serem ouvidas, são investigadas, mas tratando-se destes missionários brasileiros já não há como cumprir este papel, porque o próprio governo expulsou essas pessoas, tirou-lhes de uma forma arbitrária daquele país africano, Angola. Então, significa dizer que não se deu tempo para intimar as pessoas dos crimes nos quais são acusados, que é a lavagem de dinheiro, sonegação de imposto, racismo. Olha, falar da lavagem de dinheiro, em outras palavras, nós estamos a falar de tráfico de drogas, tráficos de cigarros, tráfico de armas, quer dizer, crime organizado. Então, normalmente, essa linguagem usa-se para esses exemplos que eu dei. Significa que os missionários brasileiros são acusados de atividades ilícitas, de tráfico de armas, tráfico de drogas e de crime organizado dentro da instituição. Quer dizer, então, quando fala-se também da sonegação de imposto, muitas das vezes, no que eu entendo, está-se a falar daquilo que a igreja não declara ao Estado, aquilo que é regada, aquilo que entra. Quer dizer, é uma empresa que não tem dado a transparência daquilo que é o cumprimento dessa área. Quer dizer, sonega-se o imposto. Aqui, na verdade, trata-se de não haver transparência da parte da igreja no que diz respeito à declaração da renda de imposto da igreja. Então, é praticamente isso, é racismo. Racismo é a diferença racial, a exemplo de brancos e negros. Nós já vimos vários filmes em que existe casa de banho de brancos e casa de banho de negros. Aqui o negro não entra, o negro não faz isso. Quer dizer, começa-se a colocar ali uma dificuldade racial, há uma divisão de etnias. Então, normalmente racismo está mais para isso. Agora, estes missionários brasileiros não colam na lavagem de dinheiro. Nós sabemos que eles são pessoas que pregam a verdade, são pessoas que levam a palavra ao aflito. Em nenhum momento o Estado angolano provou que houve lavagem de dinheiro, porque já passa um ano e se houvesse uma lavagem de dinheiro, estes missionários
tinham que ser responsabilizados por este crime. Porque nós sabemos como é que funciona a lavagem de dinheiro. Agora, outro ponto, se houvesse sonegação de imposto, é claro que o Estado já teria mostrado as provas suficientes contra a igreja. Que, pois, a igreja não tem declarado a renda real, não tem mostrado com transparência do pagamento dos impostos. Quer dizer, aqui há uma coisa que, na verdade, não declara-se o imposto totalmente. A igreja está sendo acusada disso, mas se isso houvesse, seria uma notícia e tal, que estaria a ser exibida na TPA. Quer dizer, são simplesmente acusações. Racismo. Quando fala-se de racismo, eu não vejo a encaixar essa palavra, porque muitos desses missionários que estavam em Angola são negros, são pessoas que vêm das favelas, quer dizer, tem uma raça, quer dizer, não há nenhuma diferença. São negros, são pessoas que têm origens básicas, têm uma cultura quase meio semelhante, então não cola muito essa história de racismo. E nós vimos também, tem alguns pastores brancos angolanos. Veja só, eu conheci um pastor branco que está em Angola, é angolano, tem uma esposa angolana, acho que é portuguesa, se não me falha a memória. Me esqueci o nome do pastor, que ele já deu um testemunho aqui. Então, essas todas acusações são feitas na base daquilo que é o interesse dessas pessoas que se aliaram a algumas forças políticas de Angola. Porque quando eu paro para pensar, consigo ver de que aqui trata-se de um golpe. Porque quem cometeu os tais crimes, ou esses crimes nos quais os missionários brasileiros são acusados, foram cometidos na época em que esses que acusam os missionários eram os presidentes, eram os bispos, eram as pessoas que estavam em frente do trabalho da igreja, antes desses todos missionários. Então, se há quem deve responder por esses crimes, são essas as pessoas que levantam essas acusações. Mas, como existe uma parceria, existe um complô com algumas figuras influentes na política, essa parte tampou-se. A notificação que chegou a esses missionários é diferente da qual eles são acusados, que é a lavagem de dinheiro, sonegação de imposto e racismo. Eles foram notificados pelo Serviço de Imigração Estrangeira para eles abandonarem o país, não para serem ouvidos, julgados e condenados, se provar-se esses crimes nos quais são acusados. Veja só, se a polícia investigou, encontrou os verdadeiros criminosos, que pode ser as pessoas que trouxeram à tona este assunto, na qual são parceiros de algumas figuras políticas influentes, porque sempre deixaram bem claro, se formos a ver e analisar, as pessoas que cometeram crimes são elas. Houve tentativa de falsificação de documentos, isso não é invenção minha, é algo que foi publicado aqui nas redes sociais, é algo que o canal oficial da igreja publicou, mesmo o TPA. Quer dizer, essa prática de crime, o governo angolano ignora. A tomada dos templos à força foi praticada por esses sujeitos. A agressão física foi praticada por esses indivíduos. Quer dizer, houve aqui claramente crimes patentes cometidos por esses homens. Quer dizer, tentativa de tomada das contas da igreja, os carros que foram arrancados dos seus pastores foram tirados das suas residências, foram arrancados bens, quer dizer, muita coisa aconteceu e a polícia, até entanto, está a assistir. Veja só que até as igrejas que eles tomaram sem nenhuma legalidade, sem nenhuma legitimidade, ainda estão a funcionar. Agora, esta narrativa de que há crimes cometidos pelos missionários brasileiros cai por terra, porque não se provou. Os que cometeram crime estão em liberdade e ainda estão a usar a matéria, aquilo que eles tomaram de forma fraudulenta, ainda estão com os templos abertos. Então, esta narrativa de que há lavagem de dinheiro, há sonegação de imposto, há racismo,
É mais uma estratégia para obter a opinião pública e poder enganar aqueles que não estão atentos, aqueles que não se entregam para a informação, não pesquisam, não investigam. Por quê? Os crimes, se foram cometidos, foi por essas pessoas. Não justifica acusar alguém de uma coisa e depois lhe manda fugir. Não manda-lhe embora. Não. Quem será responsabilizado pela lavagem de dinheiro, pela sonegação de impostos, pelo racismo? Se todos os missionários brasileiros foram expulsos, quem vai responder por esses crimes? Que rondam aí nas redes sociais é motivo de muitas falas. Quem vai responder? Então, aqui deve-se assumir uma única coisa. Há tentativa de tomada da igreja e legalizar-se essa tomada, este golpe, na verdade. É um golpe que já foi arquitetado há muito tempo, mas precisava-se de bases para não criar tanto escândalo, não dar tempo dessas pessoas justificar-se. Quer dizer, tudo foi arquitetado no escuro. Enquanto a igreja, os missionários se preocupavam em pregar, em ganhar almas, em cuidar da igreja, estes indivíduos arquitetavam a passo tudo o que eles iam fazer. E tiveram alianças com algumas televisões, a televisão pública, que cobriu todos os crimes, cobriu todos os acontecimentos. E até então está a cobrir. Então, essa narrativa de que os missionários brasileiros fazem lavagem de dinheiro, sonegação de imposto, racismo, cai por terra. É uma matéria que foi levantada para esconder os verdadeiros criminosos. Então, é muito triste ver um Estado que se chama laico a agir dessa forma, diante de todos. Crimes que ficam patentes. Então, é muito triste ver esse tipo de situação, porque se trata-se de crime, onde é que entram os missionários moçambicanos? Que também estão a querer ser expulsos a todo custo. Está-se a negar a renovação dos vistos. Qual é a razão? Será que os missionários moçambicanos também são acusados de lavagem de dinheiro, sonegação de impostos e racismo? Então, estas acusações, para quem é entendido, para quem é atento, não tem base, não tem futuro. Mas como aqui há uma aliança entre aqueles que um dia fizeram parte desta obra e cometeram esses crimes e aqueles que estão interessados com os bens, com os edifícios, com os monumentos construídos com o sacrifício do povo, estão interessados em fazer parte, ter alguma participação, estão aí a defender esses crimes, estão aí a tentar sujar a imagem do outro, estão aí a tentar fazer com que os crimes sejam atribuídos aos missionários brasileiros. Então, se o problema era esses missionários brasileiros, eles já não estão em Angola. A igreja está a ser liderada por angolanos. O porquê não entregar aqueles que o documento legitima a propriedade? O porquê? Não tem nenhum documento que legitima que o Valente Bezerra é dono da Igreja Universal, é representante da Igreja Universal. Não. Os documentos que afirmam isso é que ele foi desligado, já não faz parte. O Pedro Garcia, o Fellner Batalha, o João Bartolomeu, os demais, não tem nenhum documento que afirma isso. Não tem nenhum documento que afirma, mas nós sabemos de antemão que tem um documento reconhecido pelo cartório, que o presidente interino é o Bispo Ferraz. É o Bispo Ferraz. E agora, oficialmente, o bispo espiritual que está a responder espiritualmente pela igreja em Angola é o Bispo Alberto II. Agora, essas narrativas todas, essas pessoas que veem que o governo quer reconhecer, vêm de onde? Porque já não fazem e não faziam mais parte da instituição. Existem documentos que comprovam e provam que esses indivíduos já não faziam parte há muitos anos. Vai pegar a lista de todos esses. Você vai encontrar que alguns há 5 anos já não faziam parte, há 10 anos, outros há 15 anos, outros há 2 anos. E os motivos da retirada, do desligamento.
prostituição, adultério, desvios, venda de patrimônios, isso e aquilo, e aquilo, e aquilo, e por aí vai. Mas aqueles que ainda continuam, que nem participaram disso, são acusados de lavagem de dinheiro, sonegação de impostos e de racismo. Aonde vai essa justiça? Até onde vai essa justiça? Então, com razão que o vice-presidente procurou saber o que está acontecendo com os seus compatriotas, com os seus concidadãos. Porque não se justifica, não houve uma oficialização desses crimes. Só há uma acusação que ronda pelo ar. E criou-se um tribunal paralelo em que decidiram expulsar a todos. Quem será responsabilizado por esses crimes? Essa é a fé inteligente. Esse é o pensamento inteligente. Nós pensamos assim aqui no canal Em Defesa da Fé Inteligente. Nós analisamos o assunto desta forma. E neste momento, nós paramos por aqui. Queremos pedir a si, que não está escrito aqui no canal, se inscreva. Nos escreva aquilo que você sabe. Quer compartilhar conosco a sua ideia, quer compartilhar conosco o seu conhecimento, quer nos apoiar, esteja à vontade. Escreva e nos mande. Fale conosco. Não deixe de dar aí um like. Não deixe de fazer o seu comentário. Não deixe de se inscrever no canal, porque sempre que tiver um vídeo novo, você vai estar dentro. Você estará a par. Então, este foi mais um vídeo daqui do canal Em Defesa da Fé. Um forte abraço a todos vocês. Um dia a justiça será feita. Fui.